Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, focado aqui no livro de Esté e também no livro de Ruth. Hoje chegamos aqui na lição de número 5, onde vamos falar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Para nós cristãos, a família é de extrema importância, ter um lar, e essa família é um homem e uma mulher, tendo o padrão do Éden, daquele lugar de delícia, aquele cenário paradisíaco, onde Deus, depois de ter formado o nosso papai Adão do pó da terra e soprado em suas narinas o fôlego de vida, deu um sono pesado sobre o nosso papai e de uma das suas costelas formou a mulher e trouxe essa mulher para o nosso papai Adão. E Eva é a nossa mamãe. Todos nós, irmãos, ricos, classe média, pobres, nós negros, nós brancos, nós pardos, viemos da união do nosso papai Adão e da mamãe Eva. Somos todos iguais, irmãos, e devemos respeitar-nos uns aos outros, respeitar o nosso semelhante, cuidar, prover meios para ajudá-los. E ali, irmãos, dentro desse jardim de delícias, Deus instituiu, quando trouxe a nossa mamãe Eva até o nosso papai Adão, o casamento. Então, o casamento é uma instituição divina e está claro que Deus não tinha o propósito em que houvesse uma separação, mas que o casamento fosse para sempre. Essa união fosse uma união que perdurasse até a morte de um dos cônjuges. Então, casamento para nós cristãos é algo sério. Devemos lutar para manter o nosso casamento. É claro, irmãos, que não estamos isentos de dificuldade, de problemas. A jornada do casal tem desafios, está betumada por espinho, porém, o nosso Deus é conosco e todos os desafios que enfrentarmos no casamento estão para o nosso amadurecimento mútuo. Nós e a nossa esposa, a esposa com o seu esposo, para o nosso desenvolvimento mútuo. Então, o casamento, irmãos, é algo extremamente importante. Infelizmente, a sociedade influenciada pelo príncipe da potestade do ar, o diabo, tem trazido deformação, caos para uma instituição tão preciosa que é o casamento. O casamento desejado por Deus tem por padrão o Éden. Um homem, um Adão para uma só mulher, uma só Eva. E ambos gerarem filhos e serem felizes para sempre, tendo por base o amor. E hoje aqui, irmãos, temos esse tema tão importante, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Textual diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei.
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, irmãos. Uma mulher sábia, uma mulher madura, instruída pela palavra do nosso Deus, uma mulher que segue as orientações do nosso manual, do rolo sagrado, das sagradas letras, é uma bênção dentro do nosso lar. É uma mulher que, além de cuidar de nós, cada um de nós, o esposo, cuida dos seus filhos, cuida da casa, e o homem, irmãos, o homem sábio que é norteado pelo rolo sagrado, pelas sagradas letras, é o provedor, o supridor do lar. Claro que a nossa esposa pode sim trabalhar e nos ajudar, somando aí no soldo mensal, é algo bom. Porém, irmãos, nós somos quem provemos, quem suprimos. Nós é que fazemos a proteção do lar e não podemos, irmãos, nos esconder, ser omisso em nossa tarefa como esposo. Então, a mulher virtuosa é uma bênção e o esposo também é uma bênção quando é um esposo que teme a Deus e é norteado, governado pelas sagradas letras. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Irmãos, a mulher deve, seguindo as orientações do rolo sagrado, as sagradas letras, se sujeitar ao seu próprio esposo. Mas para uma mulher é muito tranquilo, irmãos, se sujeitar a seu próprio esposo. Porque a mesma Bíblia que orienta a mulher para se sujeitar ao seu próprio marido, nos orienta a amá-la, amar nossa própria e única esposa. Como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida pela sua própria igreja. Isso significa, irmãos, que nós devemos amar a nossa esposa a ponto de, se preciso for, dar a vida pela nossa própria esposa. E para uma mulher se sujeitar a um homem que a ama em tal grau, é muito tranquilo. E que preciosidade, irmãos! É a palavra do nosso Deus que nos dá orientações sábias. Leitura bíblica em classe. Está aqui em Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, e Ruth, capítulo 4, versículo 11. Nos diz assim o texto sagrado: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em
Belém. Introdução: o livro de Ruth começa com fome e morte. Começa de uma forma muito caótica, triste, de grandes dificuldades, mas termina com duas grandes celebrações. Quais? O casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, que veio a ser, irmãos, o avô de Davi. Irmãos, tudo no início tem a sua dificuldade, tem os seus contratempos. Tudo que nós vemos hoje, que é algo desenvolvido, algo grande, não nasceu assim. O que nasce grande é monstro. Tudo que vemos hoje desenvolvido, com uma desenvoltura, nasceu pequeno. Teve as dificuldades, teve os apertos primários, porém, com o tempo, irmãos, a coisa foi tomando forma, desenvoltura e hoje está da maneira que está. O que cabe a você e a mim, em todas as áreas da nossa vida, se aplica essa verdade que tudo no início traz a sua dificuldade, é que nós devemos, irmãos, ter paciência e perseverar indo até o fim. O livro de Ruth começa com morte, fome, mas termina, irmãos, com o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, que veio a ser, que preciosidade isso aqui, irmãos, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção e Ele continua fazendo dessa forma hoje, no século 21, na vida da sua igreja, dos seus filhos, daqueles que creem no seu bendito e precioso nome. Irmãos, infração de segundo, o nosso precioso e bendito Deus muda toda a situação, muda todo o quadro, e você e eu, minha irmã, meu irmão, precisamos, com fé robusta, fé de qualidade nele, fé nele, continuar crendo até que ele atente para nós e nos responda de forma poderosamente. Nós, irmãos, temos um Deus que se preocupa conosco. Não é um Deus apático, omisso, indiferente, distante. É um Deus que cuida, vela por cada um dos seus. Ele é o nosso paladino, não cochila, não dorme. Ele é aquele com quem nós podemos contar e depositar toda a nossa confiança nele. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. A promessa que Deus fizera em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está de pé, irmãos. E vemos que ela passa aqui pelo livro de Ruth. E na plenitude dos tempos, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, nasce o nosso Salvador, o nosso resgatador, o Messias, o nosso remidor, e ele nos reconcilia, uma vez que cremos nele de todo o coração, em Jesus, o nosso Senhor, nos reconcilia com Deus Pai novamente, e em Cristo, arraigado e fundamentado nele, desfrutamos da mesma intimidade que o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva
desfrutaram antes da queda. Jesus veio então para nos reconciliar com Deus Pai, irmãos. A humanidade estava distante de Deus, longe de Deus, e uma vez crendo em Cristo de todo o coração e sendo justificado por Ele, nós que estávamos longe, hoje, por estarmos em Cristo, estamos perto de Deus. Deus nos declara justo, a justiça de Cristo nos foi imputada quando cremos no eterno Filho de Deus, em Cristo, e uma vez sendo justificado, desfrutamos de paz com o nosso Deus, e isso é precioso, é tudo que nós cristãos precisamos. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quando me disseres, farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Irmãos, ela permaneceu no lugar em que Deus queria que ela estivesse e permaneceu firme, não se moveu desse lugar, fazendo o que Deus queria que ela fizesse. Você e eu seremos grandemente abençoados por Deus em permanecer na posição em que Deus nos colocou. Não devemos dar brecha, precisamos estar na brecha. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz fazia aquele trabalho. Noemi foi uma mulher sábia, soube agir no momento certo, com entendimento, inteligência. Pensou bem antes de proceder e procedeu com prudência acautelada, irmãos, e essa postura de Noemi trouxe grandes bênçãos para a sua vida e a vida de Ruth. Irmãos, nós precisamos proceder sabiamente, acauteladamente e prudentemente. Precisamos respeitar o processo. Existe um tempo, irmãos, e estamos no processo. Esse tempo não é o teu tempo, minha irmã, meu irmão, o meu tempo. Estamos falando aqui conosco, a igreja. O tempo é o tempo de Deus e precisamos no processo continuar tomando tempo para debruçarmos sobre o rolo sagrado, levando uma vida pia, vida de oração, de jejum e de busca, e no tempo de Deus Ele vai cumprir tudo que Ele pretende, porque Ele é um Deus que não pode ser frustrado, Ele é um Deus que não pode ser parado, e Ele vai levar a cabo os seus próprios desígnios. Irmãos, nós vemos aqui também, dentre muitos ensinamentos, que o nascimento de Obed consumou, depois de consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o casamento de Obed o nascimento de Obed foi uma grande bênção, irmãos. Como nós já temos falado, constou na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento de Obed. Vamos lá. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher.
depois que eles casaram, agora sim estavam prontos e aptos para coabitar. Para nós cristãos, o coabitar, o sexo dentro do casamento é santo, é puro, é perfeito. Fora do casamento, o adultério, a fornicação, a bestialidade está embaixo da ira de Deus. Mas dentro do casamento, o sexo é a vontade de Deus para o casal. E, consumado o casamento de Boaz, Boaz agora podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino. Quantas vezes, irmãos, nós, quando passamos por uma luta, temos a ideia equivocada que Deus não nos está vendo e Deus não age em nosso favor, mas é um ledo engano, irmãos. Deus, ele está nos provando. Deus está nos amadurecendo e no tempo dele, ele vai nos abençoar. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Vale a pena esperar em Deus, irmãos. Fases preciosas, bênçãos grande aguarda aqueles que esperam em Deus. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles os idosos projetam prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. O Boaz, irmãos, ele é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou órfã não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Órfã voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, que coisa preciosa, irmãos, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela permaneceu obedecendo a Deus até o fim. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo. Nosso Redentor é eterno. Observe que Ruth era uma moabita, irmãos. Um povo incestuoso, um povo que vivia uma vida desregrada, dissoluta. Porém, uma vez, irmãos, ela tendo um posicionamento de fé no Deus único e verdadeiro, Deus fez uma mudança radical, uma mudança completa, irmãos, total na vida de Ruth, e ela foi uma benção. Ela, junto com Boaz, preservou a linhagem da qual viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Isso é precioso. Jesus, o filho de Davi. Você também pode hoje estar levando uma vida desregrada e dissoluta, mas uma vez, ouvindo a boa nova de salvação, ouvindo o plano de salvação, ouvindo a boa notícia que salvação está unicamente, somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida, e você
crendo, depois do Espírito de Deus lhe capacitar para crer, você terá uma vida radicalmente mudada e em Cristo grandes coisas acontecerão na tua jornada. Observe que a maior bênção que você, amigo, vai receber é a salvação da tua alma, a vida eterna. Foi o que aconteceu com a moabita chamada Ruth. Veio de um povo desregrado, de vida dissoluta, uniões incestuosas, um povo completamente distante de Deus, mas uma vez ela abraçando o Deus único, todo-poderoso, Deus verdadeiro, Deus fez uma mudança e uma obra preciosa na vida dela, e assim também será na sua vida. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, e essa graça, irmãos, o favor imerecido de Deus continua alcançando vidas de todos os povos, povos que muitas vezes perseguem a igreja. Dentre esses povos, irmãos, existem pessoas individualmente que têm entendido o evangelho e abraçado a causa do cristianismo e tem sido uma bênção nas mãos do Deus eterno. Deus tem se utilizado de instrumentos, de vasos de barro, de verdadeiro canal de bênção nas mãos dele, e é o que Deus tem feito e pode fazer na tua vida. Que proclamemos com poder, que haja em nós, a igreja, essa atitude de disseminar, difundir, proclamar como arauto as boas novas do reino, para que aqueles que estão lá fora hoje possam abraçar a causa do cristianismo e tenham uma vida completamente, radicalmente transformada, assim como a nossa vida. Nós também andávamos na direção do príncipe da potestade, obedecendo o príncipe das trevas, vivendo uma vida desregrada e dissoluta até o dia que pregaram o evangelho para nós, e o evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê, e houve uma transformação em nossa vida, e hoje somos cidadãos dos céus, somos família de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo, sendo um dos membros desse corpo, e como Jesus fez por nós, também pode fazer na tua vida. Hoje, nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, estamos para alcançar outras vidas também. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, Salvador dos homens. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Deus nos dando vida até lá, querendo o bom Deus. Na próxima lição, a lição de número 6, falaremos sobre o livro de Esther. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da tua palavra. Meu Deus amado, obrigado, Senhor,
por ter nos alcançado, Senhor amado. Continue nos dando coragem, ousadia, firmeza, unção, poder para cumprir a nossa carreira, Senhor amado. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Peço uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que estarão assistindo mais essa pré-aula. Assim oro, ó Pai, agradecido, certo da vitória, em nome de Jesus.